muito boa noite, um feliz sábado para você que está com a gente aqui no módulo 1 da Escola de Formação de Missionários. E para a gente uma alegria, você sabe, receber você. Você já pegou o seu caderno, a sua Bíblia, a caneta, já está anotando ou já vai anotar o conteúdo do dia de hoje? Eu espero que sim. A você e toda a sua família, um feliz e abençoado sábado. Eu tenho certeza que você já fez o seu culto de pôr do sol, já está aí com a família reunida, porque nós estamos dando sequência na Escola de Missões no módulo 1. E se você está assistindo, significa que você está matriculado e acompanhando cada lance deste módulo, que é um módulo preparatório, é o módulo introdutório, é o módulo 2. Muito bom. Eu queria, nesse momento, fazer apenas aqui alguns lembretes para vocês. Coisa rápida, e aí a gente já vai. O pastor Elisandro já está conosco, e aí ele já vai entrar, então, com a aula do dia. Alguns recados importantes. Agora, dia 3, domingo, a partir das 9 da manhã, é o dia D, é o dia das assinaturas em mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina. Você já fez a sua? Você não pode perder tempo. Este é aquele momento, aquela oportunidade que a igreja, que Deus nos dá para a gente fazer a assinatura da lição e garantir o pão espiritual para o ano todo. Você sabe que só tem vantagens em assinar a lição. Primeira, ela vai chegar sem atraso na sua casa. Segundo, ela vai ficar mais barato. E terceiro, você não vai ter que se preocupar com mais nada, a não ser esperar o dia em que ela vai chegar aí na porta da sua casa com toda a comodidade. Pastor, aonde é que eu faço a assinatura da lição? Você já deve ter recebido, se não recebeu, procure o seu professor de escola sabatina, o diretor da escola sabatina, procure alguém e pegue com ele o formulário. Ou então, você pode fazer a sua assinatura pelo 0800 979 0606, 0800 979 0606, e aí você entra em contato com a casa publicadora e eles vão te atender da melhor maneira possível. Não esqueça, faça já a sua assinatura e garanta o pão espiritual para o ano todinho. Segundo recado, dia 9 de outubro é o dia do professor da Escola Sabatina e os 168 anos da Escola Sabatina aqui na nossa igreja. Prepare a igreja, ornamente, monte, faça aquela festa, que eu tenho certeza que será um dia muito especial para todos nós, em todas as nossas igrejas. Vamos para a aula de hoje? O tema da aula de hoje é como conquistar interessados para estudar a Bíblia. Eu vejo muitas pessoas dizendo, pastor, mas para quem é que eu vou dar um estudo bíblico? Com quem eu vou estudar? Para quem eu vou dar estudos bíblicos? Essa e outras perguntas nós vamos ter a resposta agora, porque está começando a nossa Escola de Missões. E eu quero convidar você, aí onde você está, a inclinar a sua cabeça e nós vamos orar juntos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por o Senhor estar conosco. Nós vamos agora estudar para melhor te servir. Seja conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa aula, que Deus te abençoe e te use. Não esquece, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, anote cada detalhe e, claro, não esqueça de fazer a assinatura da lição, agora, domingo, dia 3. Um forte abraço e a gente se vê. Até mais. Muito boa noite para você que está aí acompanhando a nossa segunda aula da Escola de Missões aqui da OP. Obrigado, pastor Gilson, aí, pela introdução que você fez. A gente está muito feliz porque esse é um projeto fantástico que visa desenvolver, então, um pouco mais aí, você que está nos assistindo, para que a gente possa ter um exército de pessoas saindo e levando o evangelho. O pastor acabou de falar aqui para nós sobre o link da chamada. Nós vamos fazer o seguinte, você pode olhar aí no chat, está aparecendo aí, os nossos moderadores estão colocando para você aí
então, esse link para você ir para a planilha depois no fim da aula, para você poder assistir aí, então, e também responder lá a sua chamada. Estamos muito felizes, como eu falei anteriormente. Obrigado por você estar aí ligado no seu celular, no seu computador, ou você que está em qualquer outra mídia aí assistindo. Nós estamos ali no Facebook também, você que está assistindo aí no YouTube, né? Pode compartilhar, às vezes liga lá para o seu amigo que ele também é missionário, aquele que precisa ouvir, que essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de como nós conseguirmos conquistar o coração das pessoas e também como conquistar mais pessoas, né, para estudar a Bíblia. Isso é fantástico. Eu tenho aqui um texto bíblico e eu quero começar com ele dizendo o seguinte. Está em João, capítulo 9, no versículo 4. Você pode olhar aí na sua Bíblia. João, capítulo 9, versículo 4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós temos aqui, então, Deus fazendo um chamado para nós, a gente fazer o trabalho que Ele nos pediu. Deus, Ele é especialista em transformar homens comuns em poderosos mensageiros da palavra de Deus. E com isso, o próprio Jesus deixou muitas lições de como a gente pode conquistar pessoas, como a gente pode conquistar a amizade delas, como a gente pode encontrar pessoas sedentas pelo Evangelho, porque existem muitas por aí. Às vezes elas estão apenas esperando um convite, às vezes elas estão apenas esperando que você bata na porta delas. Às vezes essas pessoas, algumas delas vão até você e você tem que estar preparado para isso. Dizem que aquele que consegue dominar a arte de conquistar pessoas e ganhar o coração delas, ela tem a chave do sucesso. E isso vale também para o ministério. E se você olhar, Jesus ele deixou muitos exemplos durante o seu ministério de como ele chegava nas pessoas, como ele encantava essas pessoas e como então ele convidava elas a se aproximar dele e então eles ensinavam sobre as verdades do reino. E eu quero passar aqui para você um texto que é o título da nossa aula de hoje, é Discípulos que fazem amigos e discipulam pessoas. Então esse é o título da nossa aula dessa noite. E veja, Lucas 5, 15, 1 e 2 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja, Jesus, ele tinha esse poder de atrair as pessoas. E muitos de nós, às vezes, têm o poder de atrair as pessoas. Mas quando elas chegam perto, muitas delas estão esperando vamos dizer assim, introdução ao Evangelho. Elas chegam até você sedenta pela palavra, e eu já vi muita gente elas chegarem pedindo: olha, eu preciso ouvir da palavra de Deus, eu preciso ouvir sobre o Evangelho. E muitas vezes a gente não está preparado para recebê-los. Eu lembro de uma vez, eu estava visitando um amigo e ele disse o seguinte: rapaz, outro dia chegou aqui em casa esses que ficam batendo na porta ali, os mormons, e era num domingo. E eu perguntei: o que você fez? Rapaz, eu convidei eles para entrar, mas eu dei uma surra de Bíblia e esse não me aparece aqui nunca mais. E eu fiquei me perguntando, eu disse: tá, mas e qual foi o objetivo de você dar uma surra de Bíblia nele a ponto desse camarada nunca mais voltar? Tem que ser o contrário. Ellen White é muito claro em dizer que nós devemos, ao entrarmos em conversa com as pessoas, começar a conversar com elas a partir dos pontos comuns que temos com elas. E a partir de então, nós irmos mostrando as colunas das verdades restauradas para esse tempo. E muitos de nós, no afã, às vezes, de querer mostrar a verdade, a gente sai com aquela alegria, dizendo assim: olha, eu venci o debate. Eu conquistei o debate. Posso dizer uma coisa para você? Nós não estamos aqui para vencer debates. Esse, às vezes, é o grande mal daquele que vai estudar a Bíblia. Você não está ali para sair com um troféu da casa da pessoa dizendo o seguinte: olha, eu saí vencedor desse debate. Nós estamos ali para conquistar pessoas para o reino de Cristo.
E com o tempo elas vão entendendo as verdades. E isso tem que ser feito com amor, com carinho, respeitando muitas vezes a cultura, muitas vezes aquilo que as pessoas trazem, né, da sua vida, da sua casa, da sua vida familiar. Então, tudo isso é muito importante. O problema é que às vezes a gente quer sair dali, olha, venci o debate, conquistei a vitória. A gente está ali para conquistar o coração das pessoas e não para ela sair arrasada a ponto de ela talvez dizer o seguinte: eu não quero mais estudar a Bíblia, porque essa pessoa ela foi tão arrogante, ela foi tão dura nas palavras, que então agora eu não quero mais estudar a Bíblia com ela. Veja, é difícil mesmo conquistar pessoas. O texto que eu quero que você lembre é que a obra missionária sempre sofrerá obstáculos e nunca será realizada sem que seja de modo desafiador. Veja, o inimigo ele não quer que a gente estude a Bíblia com as pessoas. E talvez muitos de vocês que talvez colocaram o nome, alguns até já desistiram. Posso fazer um desafio para você? Convide mais pessoas. A seara é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. Nós precisamos de mais estudantes da Bíblia. Hoje nós temos cerca de 8%, segundo os relatórios, de homens e mulheres que dão estudos bíblicos. Isso é muito pouco num universo de quase 16 mil membros. Então nós precisamos aumentar esse número de pessoas que saem com intencionalidade para trazer mais pessoas para cá. Veja esse texto de Ellen White, e ela diz ali no Sexto Bom Viver, página 143, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança e ordenava, então, segue-me. Vocês entenderam? Esse daqui era o método de Cristo. E eu quero que você entenda um pouquinho. A aula de hoje, ela vai então, nesses tópicos. A gente fez agora a introdução, nós vamos ter o método agora de Cristo, como ele usava, nós vamos ter as dicas práticas, nós vamos ver as dicas para hoje e como a gente pode realizar, então, o nosso trabalho particular. O método, então, e suas etapas, segundo Ellen White. Veja, ela diz que Cristo misturava-se, compadecia, cuidava, ganhava e convidava. Vamos ver isso um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais ampla. Quando a gente olha para esse texto, a gente entende que Jesus se misturava com as pessoas, ou seja, ele convivia com elas na intenção de fazer essas pessoas felizes. Veja, a gente precisa se misturar com as pessoas. A gente precisa conquistar o coração delas. O cristão ele não pode viver numa ilha, porque se você viver numa ilha, você não vai conquistar ninguém. Você precisa, mesmo no seu trabalho, converse com as pessoas, convide elas. Esses tempos alguém me disse bem assim, mas pastor, eu sou muito tímido para convidar as pessoas, para conversar com elas. E eu disse o seguinte, distribua uma literatura, entregue um folheto. E ele me disse, mas isso também é complicado. Deixa eu fazer o seguinte, olha aqui, eu quero pegar aqui com você, esse livro aqui, é o livro missionário deste ano, Esperança Além da Crise. Olha aqui, ó, é um livro bonito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quantas faculdades eu preciso ter para que esse livro seja entregue na mão de uma pessoa que precisa? Quantas faculdades, quantos mestrados, doutorados eu preciso ter? Ah, mas pastor, será? Quer ver uma coisa? Se você chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, pega. Sabe o que a pessoa vai fazer? Vai pegar. Se você tiver muita dificuldade, se você fechar os olhos e fizer assim para a pessoa pega. Se você botar aqui o endereço da sua igreja, dizendo, olha, estou lhe convidando para um momento especial. Se você estiver convidando ela, por exemplo, daqui um pouco vai ter uma colheita aí na sua igreja, vai lá para a pessoa especial. Se você não é aquela pessoa, talvez é tímido, vai lá, faça um convite, diz, ó, estou orando por ela. Isso daqui é fantástico e pode, talvez, salvar uma vida. Entenderam? Então não tem muita dificuldade. Esse daqui para você, por exemplo, se misturar com as pessoas. Olha esse outro texto, diz assim, então que Jesus tinha compaixão pelas pessoas, isto é, buscava ajudar nas dificuldades sentimentais e físicas, resolvendo seus problemas. Gente, será que o mundo está com problema? Será que a gente não pode tirar tempo para ouvir alguém, conversar com ela e dizer assim, olha, sabe a solução que pode ser para a sua vida? É Jesus. Posso te convidar lá para a igreja? Vai ter lá um momento onde vai ter um batismo, vai ter uma palestra especial, convide ela para ir lá. Veja,
Jesus ganhava a confiança das pessoas, ou seja, ouviam como confiável, sempre foi, ele é o Criador. Porém, num mundo onde não se pode confiar em ninguém, é preciso demonstrar na prática que somos confiáveis. Queridos, nós somos o quê? Somos embaixadores. Primeiro, você tem que ter certeza que você é uma pessoa onde que você vive o cristianismo na prática. Porque se você for convidar alguma pessoa para ela estudar a Bíblia, para ela estar com você lá na igreja, ela vai olhar... Você já viu aquela... Vamos fazer diferente. Você já viu alguém onde aquela pessoa diz, ele convida as pessoas, mas as pessoas não querem ir na igreja? Porque talvez ele é um mau negociante, é uma pessoa que não tem um bom histórico, né? Ele é uma pessoa que ela não é amiga das pessoas. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos cartas de Cristo. Antes de eles saberem que você domina a arte de mostrar a palavra de Deus com os seus textos, convencendo elas, primeiro elas têm que ver se somos bons cristãos. Se somos confiáveis. Eu lembro que há um tempo atrás, não tem muito tempo, eu fui lá na minha cidade, em Vista Gaúcha, e à noite nós fomos comer um lanche. Aí se aproximou uma pessoa e eu estava na fila para pagar, estava aí meu irmão, e a pessoa me perguntou assim, escuta, você está jogando bola onde? Porque sabia que eu tinha jogado futebol atrás, eu disse, não estou jogando, e eu procurando dinheiro, e daqui um pouco a pessoa me disse assim, não, fala a verdade, onde você está jogando? Eu disse, não estou jogando mais. O que você faz hoje? Eu disse, eu sou pastor. O cara não acreditou, virou as costas e saiu, foi-se embora. Eu entreguei o dinheiro ali pro meu irmão, fui atrás dele e chamei o moço, vem cá. Não lembrava dele quem era. Daí ele disse assim, eu chamei, olha, é verdade, eu sou pastor mesmo. E aí ele ficou me olhando, é mesmo? Sabe por que ele fez esse é mesmo? Provavelmente ele conhecia o Elisandro aos 20 anos de idade. E era impossível imaginar que aquele garoto, do jeito que ele vivia, hoje poderia ser um pastor. E talvez ele vendo a diferença que era daquele período para agora, ele ficou em dúvida. É por isso que a nossa vida, o nosso proceder, ele tem que ser tão reto a ponto das pessoas confiarem em nós, dizer, olha, ali realmente habita Cristo. Sabe, devemos conquistar a confiança das pessoas sendo autênticos, fiéis a Deus. A confiabilidade de Jesus não é no sentido de explorar as pessoas, mas no de salvar suas vidas da morte. Quero colocar aqui, olha só, então vem o convite. Quando as pessoas percebiam que Jesus era bem intencionado, as convidava para segui-lo, ou seja, para que pudesse salvar. Sabe, e agora eu quero que você entenda aqui algumas dicas práticas e eu quero mostrar aqui um exemplo muito claro, por exemplo, de intencionalidade. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei um tempinho, lá a gente tinha vários meninos que gostavam de jogar futebol e a gente disse o seguinte, vamos montar um time de futebol, isso foi em 2001, e se chama IBJ, vocês vão entender, porque é Meia Boca Júnior. Você pode ver que até o uniforme é do Boca Juniors, mas agorizado numa brincadeira lá, colocaram esse nome. E sabe qual que era o objetivo de criar o time lá? Além de recrear no domingo, era de convidar jovens que não eram adventistas para jogar no nosso time, ou então nós visitarmos outros times com o objetivo também de levar uma palavra, uma mensagem. No final do jogo, distribuíamos livros, convidávamos para ir para a igreja e tínhamos a intencionalidade, a intenção de levar alguns para a igreja. E assim foram. Vários jovens acabaram vindo para a igreja, ou se mantendo na igreja, levando o evangelho, conhecendo a palavra de Deus através disso. Aqui, ó. Aqui está um exemplo, ó, a gurizada lá se batizando. Você já entendeu da esquerda ali, teve um outro trabalho, um outro desenvolvimento, mas está aí, ó. Quando você, por exemplo, está lá jogando futebol, você está convidando as pessoas para ir para a igreja? Ou depois ali, você aproveita esse momento para trazer as pessoas para a igreja? É só um exemplo. Nós estávamos na recreação e o nosso objetivo não era só o futebol. Então nós tínhamos algumas regras lá internas. Né? Não podia falar palavrão, não podia... Né? Tinha que dar um bom testemunho. E mesmo os que não eram da igreja, eles tinham que seguir esses... Não podia beber, depois do jogo não podia fazer nada. Essa gurizada que não era adventista. Por quê? Nós queríamos mostrar que nós éramos diferentes. Sabe por que eu estou mostrando isso? Porque não se pode perder oportunidade. Então isso é um exemplo. Como que você está no seu trabalho? Você que é um missionário que está me olhando agora. Você está convidando as pessoas para ir para a igreja?
Quando você vai lá para o futebol, que às vezes tem muita gurizada, você está encostando neles, conversando, convidando eles, talvez para eles assistirem um Novo Tempo, para eles lerem um livro. Você está fazendo esse trabalho evangelístico? Ou a vida está passando, você está passando por ela e você está perdendo essas oportunidades e depois olha assim, mas pastor, eu não sei como alcançar essas pessoas. Então olha lá, outra dica prática é isso aí. Primeiro, a gente tem que falar. Segundo, a gente tem que orar com as pessoas. Você já fez oração com alguém e no final a pessoa ficou olhando, nossa, eu estava precisando disso? Eu cuido da comportagem há muitos anos. E quando você faz uma oração numa casa de uma pessoa que às vezes você não teve a mínima abertura, no final ela está com os olhos cheios de lágrimas, porque as pessoas estão vivendo um momento, principalmente da pandemia, em que se você oferecer uma oração, as pessoas elas clamam por isso. Então, essa é uma maneira prática. E depois persistir, insistir. Jesus, ele falou, ninguém mais falou como esse homem, está lá em João 7,46. Ele orava, você vê ali na oração sacerdotal dele, você vê ele depois ali orando em João 4, convidando as pessoas tendo prazer em ouvir ele convidar e se interessar na vida das pessoas. E persista. Você não pode desistir das pessoas. Jesus não desistia das pessoas. Eu quero que vocês olhem esse texto aqui. Ó. Serviço Cristão, página 89, diz o seguinte: há perigo para os que fazem pouco ou nada para Cristo. A graça de Deus não habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos. Leram esse texto? Coloca mais uma vez, deixa esse texto aqui, eu quero que você leia esse texto. Há perigo para os que fazem pouco ou nada para Cristo. A graça de Deus não habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos. Se você tem grandes oportunidades e você está ficando silencioso, meu querido, posso dizer uma coisa para você? Você está perdendo a oportunidade de evangelizar. Nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar, de falar para as pessoas. Você já visitou um vizinho, levou, de repente, uma comida especial para ele, um pão para ele, integral, fez uma cesta de frutas e disse, olha, hoje é um dia especial, hoje é Páscoa, hoje é... Você cria motivos para que essa pessoa tenha acesso ao Evangelho? Você já fez uma visita para alguém, de repente, com o simples objetivo de dizer assim, olha, hoje eu vim aqui orar pelo senhor, pela senhora? Ou então nós estamos... Sabe... Nós temos tempo para muita coisa. E às vezes nós criamos... Dizem que as verdadeiras desculpas são as verdadeiras, as melhores, porque dessas nossa consciência não tem culpa, né? E às vezes é muito quente e é difícil a gente dar estudo bíblico. Às vezes está chovendo muito, é difícil mesmo. Eu vou contar uma história para você. Eu, por muito tempo, usei a desculpa, me escondi atrás de ser pastor. E eu dizia o seguinte, olha, eu sou pastor, eu viajo muito como pastor de publicações, e eu não tinha tempo. E eu dizia assim, não preciso de estudo bíblico, porque, olha, eu já faço muita coisa. E eu ia me escondendo atrás disso. E eu fiz um propósito com Deus de todos os anos eu levar alguém a Cristo pelo meu trabalho pessoal. E sabe, Deus me deu a oportunidade de conhecer pessoas que entendiam, quando eu não podia ir na data, né, que sempre se marca ali, no horário marcado. E todos os anos, depois daquilo ali, Deus me deu pessoas para que eu pudesse levar através do meu estudo bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu quero que você escreva no chat aí. Qual é a maior dificuldade que você tem? Isso aqui eu quero perguntar para você agora. Qual é a maior dificuldade que você tem para conseguir estudos bíblicos? Escreva aí no chat. Qual é a maior dificuldade que você tem para conseguir estudos bíblicos? É sua timidez, é falta de tempo, você não sabe fazer o convite, não sabe onde procurar. Como alguém... Pastor, ensina aí, mostra aí mais outras, como o senhor já está falando aí. Então vamos lá. Quero mostrar alguns outros exemplos. Olha só um exemplo desse aqui, aconteceu em Conciolândia. Conciolândia é perto de Pérola do Oeste. E um comportor, esse que está com essa menininha abraçada ali, tem esse de boné do lado esquerdo aí, não sei como está na sua tela. E tem também ali o comportor que está com aquela jaqueta preta. Ele foi nessa comunidade para ele agendar uma palestra. E ele chegou lá e o mercado tinha fechado. E ele disse assim, mas eu não vou embora, eu vou ficar aqui.
pediu informação onde que tinha um lugar para comer. E a pessoa disse assim, tal lugar ali talvez faça um pastel. Sabe o que ele fez? Ele dentro do carro foi lá, pegou um folheto, e esse folheto ele falou, entregou para a pessoa. Quando a pessoa olhou, ela disse, nossa, vocês são adventistas? Ele disse, sim. Ele disse, olha, nós somos apreciadores da mensagem do adventista, mas aqui não tem igreja. E tem mais pessoas que gostam da questão do sábado aqui. E a moça falou o seguinte, meu pai é adventista há 30 anos. E ele já faz muitos anos que se mudou para cá, não tem igreja, mas ele guarda o sábado. Ele é um camarada que ele sempre fala para nós. Detalhe, ele então me ligou, conversei com o pastor Henrique, e nós descemos lá, e eu fiz a primeira reunião lá, olha só, fiz a primeira reunião, olha quantas pessoas tinham 6 pessoas lá, o da direita aqui e a sua esposa já tinham tido um contato com estudos bíblicos, mas outras pessoas não. E sabe o que aconteceu? Há uns dias atrás, olha só, pastor Henrique fazendo o batismo ali, daquelas 2 senhoras ali que estão na foto anterior, aqui, ó, do meu lado aqui, né? Olha ali, ó. O que foi isso? Foi um folheto que ele foi entregar para a pessoa, despertou o desejo da pessoa. Você já carimbou alguns folhetos, colocou o endereço da igreja, colocou o seu telefone para... Olha, se você precisar de ajuda espiritual, pode me ligar que eu estou aqui para te ajudar. Não é difícil. As pessoas vão até você. Jesus manda as pessoas até você. Quero mostrar aqui para você, então, quem é meu interessado. Você sabia que ela pode estar mais perto do que você imagina? Olha aqui, ó. São pessoas que fazem parte do meu círculo de influência. São amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Às vezes a gente tem amigos e a gente tira tempo de conversa, joga a conversa fora, mas muitas vezes eles estão passando por alguns problemas que a gente poderia ajudá-los. E a gente muitas vezes não conversa sobre tantos outros assuntos, mas olha, eu acho que eles não vão gostar, às vezes é um amigo da faculdade, às vezes, será que eu não vou perder amigos, será que eu não vou ficar impopular, será que eles não vão me achar um chato, um crente chato? Vai com carinho, vai com amor, às vezes, sabe... Quando ele tiver com algum problema, que ele vier conversar e dizer assim, eu posso fazer uma oração por você? E se ele continuar dando abertura, dizer assim, olha, meu amigo, posso dizer uma coisa? Posso ler um texto da Bíblia? E se ele continuar dando abertura, depois você dizer assim, olha, você quer estudar um pouquinho mais? Você quer conhecer um pouquinho mais? Eu posso te dar um estudo bíblico. E ali, então, você começa a estudar a Bíblia. Veja, olha aqui, ó. Os amigos, vizinhos, parentes, quantas pessoas estão precisando, não perca oportunidade. Às vezes a gente tem grandes oportunidades. Olha, esse daqui é um grande amigo meu que eu tenho há muitos anos, é o Adriano, lá da Kika, sua esposa. Eu fui lá fazer a apresentação do filhinho dele, e ele era um camarada tremendo na igreja, ajudava em tudo. Mas ele dizia assim, olha, eu tenho dificuldade de dar um estudo bíblico. Eu não sei dar o estudo bíblico, mas eu tenho vontade. Como que eu faço? Eu disse, vem comigo, vamos começar a dar o estudo bíblico. E nós começamos o estudo bíblico juntos. E eu comecei a discipular ele. E o Adriano, ele se tornou, então, depois, uma pessoa que sempre continuou dando estudo bíblico. Sabe onde que ele começou a dar estudo bíblico? Ele tinha uma escolinha de futebol. Ele era professor no colégio. E ele, como professor, começou a dar estudos bíblicos para os alunos. Você viu? Aproveitou a oportunidade, estão ali. O que custa eu oferecer o estudo bíblico? Sabe o que pode acontecer? As pessoas dizerem, não, mas o não a gente já tem, a gente vai atrás do sim. O não a gente já tem, a gente já sabe que, né, o máximo que pode dizer não. Mas não vai perder a amizade, você diz, amigo, posso fazer uma coisa? Você não vai ficar bravo comigo? Não vamos perder a amizade? Você não quer estudar a Bíblia? Faz um convite. Sabe, aqueles que dominam a arte de conquistar as pessoas, eles têm a chave do sucesso. É conquistar as pessoas. É ganhar o coração delas, sabe? Olha só, deixa eu mostrar aqui, olha o que diz Ellen White. Conselhos para a Igreja, página 62. Visite seus vizinhos e demonstre interesse pela salvação deles. Coloque em ação toda a sua energia espiritual. Diga àqueles a quem estiver visitando que se acha próximo às portas. O fim de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo abrirá a porta do coração deles, causando uma duradoura impressão em seu espírito. Eu agora quero que você escreva aí. Eu quero saber quantos aqui, tem que ser sincero. Diz assim, pastor, eu estou aqui inscrito porque eu quero aprender como dar estudo bíblico, porque eu tenho dificuldade em dar estudo bíblico. Levante a mão, sabe que eu faço isso nas igrejas, sabe o que acontece? Muitas pessoas levantam a mão. E eu faço um desafio para aquele que conhece. Eu digo assim, ó, leve junto aquele que não conhece, que não consegue dar o estudo bíblico. Vai junto com você.
e você auxilia o outro. Coloque aí no chat, pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui, mas eu preciso de ajuda. Tem alguém aí que pode me ajudar, fazer uma dupla comigo? Alguém que já conhece? E quem sabe já não vai se formar algumas duplas aqui mesmo nesse chat. Coloque, escreva. O Adriano tinha dificuldade. E ele saiu e ele começou a dar os estudos bíblicos. E olha só, vamos imaginar que na lista anterior você não identificou ninguém. Busque na lista de membros da igreja, pessoas que estão afastadas. Veja na sua unidade quem são as pessoas novas que estão vindo pela primeira vez. Quem são os vizinhos da igreja? Será que eles já conhecem a verdade? Olha só uma dica importante aqui. Ó. Só dos interessados a Novo Tempo. A OP tem mais de 7.000 pessoas esperando visita. Você já viu que loucura? 7.000 pessoas só dos interessados no Novo Tempo. E esses já estão mais preparados, porque eles estão ouvindo a Novo Tempo e recebendo estudos bíblicos. Aqui tem mais, ó, famílias atendidas pela ASA. Vai lá na ASA, as pessoas que estão sendo atendidas dizem, olha, eu quero ir fazer uma visita. Os desbravadores, gente, esse daí é um terreno fértil para a gente dar estudo bíblico. Os aventureiros, o Ministério da Mulher. Converse com as líderes, diz, olha, você tem alguém que poderia dar um estudo bíblico? Vai lá, elas vão te encaminhar, vai junto com a líder, que talvez tenha o primeiro contato para depois você continuar. Os comportores, se você conhece alguém, diz, olha, você tem interessados aí? Eu quero ajudar, eu quero dar estudo bíblico. Conselhos para a igreja diz assim, página 62 também. Entre os membros de nossa igreja, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. O caráter cristão só pode ser formado simétrica e completamente quando o agente humano considera um privilégio trabalhar desinteressadamente na proclamação da verdade e sustentar a causa de Deus com seus meios. Precisamos semear sobre todas as águas, conservando o coração no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia e empregando os meios que o Senhor nos deu para cumprir o dever que primeiro vier, seja ele qual for. Eu quero avançar aqui, porque onde estão os nossos interessados, então? Nos eventos sociais da igreja, nas feiras de saúde, com os comportores, na caravana de esperança, com a Novo Tempo. Olha, terminou a feira de saúde, quantas pessoas passaram por ali? Quantas necessidades as pessoas ali são identificadas? A gente está visitando? Nós estamos aí, interessados no Novo Tempo. Tem os eventos sociais da igreja, muitas vezes, convide elas. Ou os eventos sociais que você participa, que não é da igreja. Sabe, eu quero ir para o final da nossa palestra, deixando esse texto aqui em Testemunhos Seletos, volume 3, página 62. Um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho particular pessoal. No circo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de maneira tranquila podeis ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. Lançareis assim preciosa semente que germinará e produzirá fruto. E aí está um recado para vocês. Deus honrará os esforços de cada dupla de amigos de fé que tenha foco na missão e que se colocará nas mãos de Deus. Queridos, nós estamos chegando ao fim da aula e eu quero encorajar você a levantar interessados. Eu quero fazer um pedido agora, especial para você escrever aqui no chat, algo muito importante. Diz assim, olha, quem ainda dos que estão aqui, que diz assim, pastor, ore por mim, porque eu ainda preciso conseguir alguém para estudar a Bíblia. Coloque aí, e nós vamos estar orando agora para você, para Deus mandar uma pessoa para você começar a estudar a Bíblia, e tem que ser nessa semana. Nós já estamos na segunda aula, e você precisa começar agora a estudar a Bíblia. Coloque aí, diz, pastor, ore por mim, mande uma pessoa para eu estudar a Bíblia, eu quero ser nessa semana, eu quero começar logo, porque em junho nós queremos ter uma colheita. Por favor, pastor, coloque meu nome aí nas orações. E nós vamos orar por você. Eu quero dizer para você que Deus vai honrar você, que Deus vai trazer uma pessoa maravilhosa para estudar a Bíblia. Colocou aí? Podemos orar? Tem mais alguém? Posso orar ainda? Posso esperar um pouquinho? Diz aí. Pastor, ora por mim, eu preciso de alguém para estudar a Bíblia e eu quero começar logo. Jesus está voltando e eu preciso ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus, o Senhor tem levantado um exército na OP, de homens e mulheres, para eles levarem o Evangelho. Talvez alguns aqui tenham dificuldade, Senhor, de encontrar uma pessoa, seja ele por vários motivos, Pai. Pode ser a sua timidez, o seu medo, as circunstâncias de onde ele está. Eu quero nesse momento que o Senhor envie, Pai, uma pessoa para que esse missionário possa começar um estudo bíblico, Senhor, o mais rápido possível. Se possível essa semana, Senhor, que o Senhor use ele, seja para convidar ou alguém se aproximar dele, demonstrando interesse ou necessidade de ouvir sobre Jesus. Esteja com eles, ó Pai. Abençoe-os, cuide deles, em nome de Jesus. Amém.